Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 17 aí de julho, uma quarta-feira de mais atualização e muito ativo para a gente olhar a pedido de vocês no vídeo de ontem, beleza? Então, se puderem me ajudar, deixem aí o like, que é a maneira com que vocês conseguem, eita lá, ajudar o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e é de graça, tá, pessoal? Então, putz, o joinha aí é contribuição que eu consigo receber de vocês, beleza? Dito isso, no nosso site vocês vão encontrar tanto nossos produtos de recomendações de curto, médio e longo prazo, de opções, plano personalizado de consultoria para quem já tem mais de 200 mil investido em carteira e não sabe como administrar as posições. Tem o link aqui embaixo de desconto, mas também no nosso site já consta aplicado, até 45%, beleza? Dito isso, já para partir para o gráfico, que é o de fato que vocês gostam e eu também gosto. Ibovespa, tá, pessoal? Segue movimentação de alta, hoje 0,30 aí basicamente, né, de fechamento. Vale a atenção ainda para o volume baixo, mas também um ponto positivo é que a média móvel de 9 já se aproxima mais aqui do preço no gráfico diário. E creio que mais uns 2, 3 dias laterais aqui seria bem interessante para o nosso Ibovespa, dado o processo que pode ser um contexto de correção no tempo, que é correção lateral, né? A gente já tem aqui três barras em topo, né? Mais 2, 3 dias aqui, média móvel de 9 já se aproxima aqui desse preço, ele pode de fato romper os 130 mil pontos e ter mais fôlego para dar uma puxada ainda mais para cima, ok? Só que precisa entrar volume comprador, tá? Olhando para o dólar, tá? O dólar também se recuperou no dia de hoje, falta ainda volume comprador, mas está querendo pivotar para cima de novo, né? Que é o que eu chamo de micro pivô. Ele vem, olha, ele está dentro de uma tendência de alta principal no curto prazo. Vale lembrar que essas 2 semanas aqui de correção foram um processo normal. Testou LTA, fez uma movimentação de alta, fez uma correção e está pivotando para cima, passando para cima da média móvel de 9 de 20 aqui de novo, gerando expectativa que possa aí tentar retomar a tendência principal de alta no curto prazo, beleza? Dito isso, e dando uma olhada lá fora, inclusive, olha lá, S&P hoje uma queda de 1,40. Lembra que a gente veio comentando e mapeando aqui, né? Que apesar dessa movimentação de alta, a gente já não estava vendo volume comprador. Pelo contrário, a gente estava vendo estava vendo um movimento de alta nos preços e volume vendedor acima da média e não comprador, né? Então, sempre o ponto de atenção. Hoje ele abriu com gap de baixa, caindo aí 1,39, gerando expectativa de uma correção. Correção essa que pode vir pelo menos até média móvel de 20 por enquanto no 5.539 e depois buscar essa região dos 5.400, tá? Então, aí, quem sabe o S&P iniciando o processo de correção, tá? Se a gente joga isso lá pelo semanal, só para dar uma olhada, ele está bem distante da média móvel de 20. Então, não acharia nada fora do normal se ele viesse para os 5.300, 5.000 pontos, que seria testar esse topo aqui anterior também, tá? Voltando aqui para o diário, Dow Jones mais uma alta de 0,60, né? Diferentemente do S&P, a gente vê aqui um volume comprador acima da média, vem aqui nesse movimento mais travado, mas a gente percebe que tem mais volume comprador do que vendedor, então ainda o movimento está ok. Tá? A barra de ignição não, a barra de força compradora ontem e hoje dando sequência. Movimento aí maior, né? Movimento longo projetando essa acumulação para cima, fica lá nos 44.000 pontos, tá? Se a gente fosse projetar um movimento menor, seria essa última perna de alta, né? Olha, essa movimentação aqui, ele já estaria quase perto de cravar o alvo de 200% nos 41.440 pontos. Índice da Nasdaq, uma talagada de baixa, hein? Rapaz, bateram legal, hein? 2,70 de queda, testando média móvel de 20. Esse alvo aqui eu já vou tirar para não ficar muita coisa no gráfico, tá? Já abriu com gap de baixa, um gap de fuga, né? Porque é um gap que ele sai já acionando um pivô de baixa, olha. Tem um topo, tem um fundo, ele fez um gap de baixa perdendo o fundo, tá? Então um gap aí com bastante pressão vendedora, mas ainda assim trabalhando dentro de um contexto de alta, né? Porque tem aqui, olha, suporte desse canalzinho de alta ainda, tá? Mas não seria nada demais a gente ver o Nasdaq voltar para cá, olha. Tanto o fundo anterior aqui, principal da movimentação anterior de alta,
junto com média móvel de 50 no diário, que seria 17.490, tá? Uma queda aí até bem representativa para o índice da Nasdaq, tá? O petróleo deixou uma barra interessante, olha, a gente começa a ver volume acima da média de novo no petróleo, uma barra que reage em cima da média móvel de 50, junto com média móvel de 200, né? Tendo aqui mais uma barra de ignição para cima, fechando acima dos 86, pode ser que frustre a tentativa de perder essa zona de suporte e venha tentar de novo romper o topo nos 87, tá? Bam, 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 bam. DXY perdeu, olha lá, ó. Esse aqui a gente mapeou certinho, pessoal. É tão bom fazer aqui o vídeo do fechamento que vocês conseguem acompanhar essas movimentações comigo, né? Inclusive, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Um feedback se vocês têm gostado do vídeo de fechamento de mercado. É um quadro novo que começou recentemente faz um mês. E, né, como tem sido para vocês, se tem ajudado na análise e na leitura ali do dia seguinte, se vocês gostam da análise, se acham que faz sentido para vocês, e se a maneira com que eu trago aqui a análise agrega também para o conhecimento de vocês. Beleza? Espero poder estar ajudando. Então pivotou de novo, né? Perdeu aqui o suporte que a gente havia comentado no 104, agora passa a possibilidade de testar o 103,20 e depois lá embaixo o 102, tá? Pivotou aí legal, tá? Ele quebrou essa estrutura de alta. Partindo agora para as criptos, também a gente vê um pouco de sangue no mercado. Deixa eu tirar essas médias. A gente vê o Bitcoin processo de correção, mas ainda dentro de uma tendência de alta, tá? Resistência para cima é nos 70 mil dólares, depois o topo principal no 74, né? O suporte lá embaixo no 55. Ethereum, uma queda de 0,80, tá? Mas ainda segue dentro de um padrão de acumulação de médio prazo, né? Então tem zona de suporte nos 2.900, para cima tem resistência de 3.800, rompendo e fechando acima dos 3.800. Tem que romper os 4.100, que é o topo aqui principal, mas aí já começa a mirar a região dos 4.400, depois 4.900, tá? Dito isso, partindo agora para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram. Olha os Minas aí. Cara, a gente comentou desse ativo no domingo, no vídeo do radar de swing trade, tá? Desse ombro, cabeça a ombro. Comentamos aqui do pivô, olha. Deixa aí nos comentários se alguém aqui conseguiu pegar uma posição em Uzi Minas seguindo o racional e educacional aqui dos vídeos, tá? Bem bonito, olha. Pivô de alta, pivô saindo de próximo das médias móveis. Alvo para Uzi Minas agora, a gente já tinha comentado, a região dos 9,47. Quem pegou aqui no pivô já está aí levando 4% de ganho, tá? 4% de ganho. O stop muito bem posicionado no 7,80, tá? Então seria aqui um stop de 5% contra um upside de 15%, né? E o ativo em um único dia já subiu basicamente 1 para 1 o tamanho desse stop, né, desse risco. Então, muito interessante os Minas, um pivô com volume comprador que aumentam as expectativas. Esse aqui eu diria que é um cenário perfeito, tá, pessoal? Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas o cenário técnico é perfeito, porque temos um padrão de reversão de curto prazo, que é um OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido. Temos um pivô de alta e um pivô que ele sai de próximo das médias móveis, média móvel de 9, de 20 e de 200 períodos, e com uma barra de ignição de compra, que é uma barra também elefante, que ela tem a abertura, ela tem a mínima do dia na abertura e a máxima no fechamento. Então é uma barra de ignição compradora, tá? Interessantíssimo. Segundo papel, o GPA3 que mais subiu, né? Hoje é uma alta de 2,97, rompendo e fechando acima dos 23,40, acionado um pivô de alta que sugere um alvo aqui para a faixa pelo menos dos 24,95. Lembrando que trade de correção já teria dado a entrada aqui embaixo, né? Olha. Teria dado a entrada aqui embaixo, stop aqui na mínima e entrada de pivô só acima dos 23,43. A gente tinha comentado de o GPA3 também no vídeo de domingo, não desse domingo passado, mas retrasado, se eu não me engano, da possibilidade de um trade de contratendência aqui embaixo, né? Olha. Porque ele tinha deixado aqui uma estrela. Agora eu não lembro se é estrela da tarde ou estrela cadente. Eu sempre me confundo nos padrões de candle, né?
E daria a possibilidade de uma entrada aqui próximo dessa zona de suporte para tentar carregar primeiro até média móvel de 9, depois até média móvel de 20. De novo, é o contexto que eu venho falando para vocês aqui todos os dias, assim como foi em Rail 3, assim como foi em Cogna e alguns outros ativos também que eu não me lembro de cabeça agora, dessa questão de buscar trade de contratendência pelo gráfico semanal, né? Usando ali média móvel de 9, depois média móvel de 20 como distorção de preço, tá? E agora, se pivotar para cima, quem sabe espaço, né, lá para os 24,90, que tem um stop de 4,80 do pivô, né, seguindo a teoria de Dow, e até a média móvel de 200, 6,5, né? Então você tem basicamente 1,1 o tamanho do risco para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial nessa região. E aí, quem sabe, o ativo volte aqui, né? Tem um gap para ser fechado aqui nos 26 e 25, só que tem um topo aqui anterior nos 25,68, né? Então tem todo esse espaço aqui para trabalhar essa posição aí em UGPA 3, tá? Os dois ativos que mais caíram. Olha, eu não sei por que não encerrou isso aqui, ó. Foi, inclusive, do mesmo jeito que deu certo em algumas, né? Esse aqui tinha sido um estudo lá da sala, né, hoje. E essa aqui teria dado errado. Errado não, teria dado certo 50%, né? Porque a gente comentou aqui da possibilidade de compra, o ativo andou, chegou a andar 8%, né? Teria feito uma saída parcial, o stop ajustado que estaria aqui, ó, teria sido acionado no dia de hoje, tá? Então teria saído aí com stop de 3,21, né? Mas ele já teria feito uma saída parcial de 8, então teria saído ainda assim positivo, tá? Agora deixa eu tirar esse monte de linha aqui, senão vai ficar confuso. Mas falhou, né? Perdeu força no meio do movimento, fez uma barra vendedora hoje feia, virando média móvel de 9 para baixo de novo. Possibilidade de voltar a testar fundo no 1,80 de novo, tá? Açaí, feio também. Rompeu um canalzinho de baixa, mas não aguentou. Ó, muita pressão vendedora. Possibilidade de voltar a testar fundo nos 9,85. Agora, iniciando a análise a pedido de vocês, inclusive se você aí quiser ver a análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para amanhã. MRV, cara, para fazer alguma coisa, só se romper esse topo aqui. Ó. Topo esse que é 7,35. Por enquanto, não vejo nada para fazer. Tá? Caso faça o rompimento desse topo, tem um espaço para trabalhar até média móvel de 200 no 8,10 e depois até LTB de médio prazo nos 8,44, um upside em média aí de 14%. Tá? Por enquanto ainda não vejo nada, tá aqui enroscado, precisa romper e romper com volume comprador. Lojas quero, complicado, tá? Não vejo nada, tendência de curto prazo, tendência de baixa. Para anular esse cenário de viés negativo, eu preciso de uma barra compradora que faça o rompimento e feche acima da média móvel de 200 no 4,75. Tá? Só assim para reverter. Por enquanto não vejo nada interessante. Sapri 11 também não conseguiu dar sequência na movimentação. Nossa, deixa eu só tirar esses rabiscos aqui. Teve mentoria fechada ontem e aí eu usei aqui de exemplo de estudo. Deixa eu tirar isso aqui. Senão ninguém merece isso, né? Mas tá aqui enroscada, né? Ele chegou a acionar o pivô aqui, falhou. Agora tem que fechar acima dos 27,49 para acionar um novo pivô de alta. E tem espaço para buscar até o topo principal dos 28,38, tá? Mas por enquanto não vejo nada ainda. Tá corrigindo no semanal, deixa corrigir, tá? BRSR6 precisa fazer um pivô, né? Inclusive até tem aqui marcado. Alguém já deve ter me perguntado do papel. Precisa romper e fechar acima dos 12,10 para acionar um pivô de alta, tá? Por enquanto não vejo nada interessante. Se fazer o pivô, o stop do pivô está no fundo aqui dos 11,49, um stop de 4,88. E aí tem todo esse espaço aqui para cima para trabalhar, tá? E aí poderia projetar essa movimentação toda para cima. O alvo de 618 eu sempre ignoro, tá? Só uso quando é alvo de projeção longa. Projeção de movimento curto, fibo longa. Projeção de movimento longo, fibo curta. Fica a dica, hein? O alvo lá nos 12,96, tá? Então tem um upside até o alvo de 7,22 contra um stop de 5%, alinhado com o pivô de alta. Precisa entrar volume comprador também. Vamos dar uma olhada no mensal rapidinho? No mensal pode ser aqui a formação de um novo fundo, próximo do fundo aqui anterior, né? Interessante. Precisa de alguma confirmação no diário.
PL3 pivotou para cima, rompeu aqui zona de congestão, né? Se eu tirar as médias, olha, movimentação de baixa, congestão. Essa congestão em cima de uma tendência maior de alta, né? Que tem aqui uma LTA, poderia ser até um triângulo aqui, né? Olha. Rompeu para cima, bastante volume comprador, já fez um pivô, né? Olha, que a gente tem aqui o pivô. Às vezes fica meio escondido, ó. Pivô, tá? Pivô. O alvo agora, veja a possibilidade de voltar para cá, ó. Trabalharia aqui com a possibilidade de levar até os 14,30. Tá? Se eu coloco aqui as médias, movimento muito interessante de novo. Contexto técnico muito bonito. É um pivô que sai de uma zona de resistência de uma congestão com volume comprador acima da média, uma barra compradora, rompendo média móvel de 200 e um pivô esse que sai próximo da média móvel de 9 e de 20. Então, um contexto muito bem alinhado que aumentam as expectativas que o ativo siga a movimentação para cima. Não que ele vá fazer, não que é certeza, mas que a expectativa se torna maior dado o contexto em que ela está inserida. Então, bem interessante aqui PL, PL3. No rompe... Deixa eu só dar uma olhada no OBV. O OBV já rompeu um volume comprador. Cara, se no rompimento da máxima dessa barra, poderia ser uma entrada um pouco mais agressiva, mas valeria uma entrada, tá? O stop eu colocaria abaixo da média móvel aqui de 20, tá? Nesses casos eu gosto de dar um pouco mais de espaço, colocaria nos 10,38. Aí tem que saber manejar a mão, porque ficaria um stop um pouco maior, eu não entraria com a mão cheia. Ou correr o risco de ficar de fora, tentar pegar no intraday uma correção em pelo menos 50% dessa barra, o que seria uma entrada aí na região dos 11,30 e jogaria um stop lá nos 10,40, um stop de 7%, né? Tentar comprar a correção dessa barra do diário. A gente joga isso para o semanal, uma barra bem interessante, ele tem espaço para voltar aqui para a zona dos R$ 14, tá? O que dá um upside aí de 29%, tá? Vamos olhar o gráfico mensal, olha lá, o gráfico mensal, mesmo contexto que eu sempre comento com vocês. Trade de correção no mensal, olha, coisa linda, já teria acionado aqui embaixo com stop na mínima e vai embora. Então temos aí 3 tempos gráficos alinhados. Enat 3 que também está bonito, mas ainda não conseguiu andar, mesma situação do mensal, olha. Ele acionou um trade bonito de correção no mensal, mas ainda não conseguiu entrar. Preciso de uma barra compradora no gráfico diário, uma barra de força compradora, que faça o rompimento aqui dos 23 e 25, com volume aqui comprador para gerar expectativa de retomada de tendência lá do gráfico mensal. EQTL3 já entregou uma boa movimentação, no momento não vejo nada, está passando por um processo de correção, muito afastado da 9 no gráfico semanal. É, mais uma, 2 semanas, mais a semana que vem, no caso, aqui lateral, já para essa média aqui se aproximar, né? Fazer uma correção até média móvel de 20, de 200 aqui, para aí depois ver se vai continuar a movimentação, tá? Por enquanto eu não faria nada. Esse ativo aqui, DEOP34, tá? É uma BDR. Tem que tomar cuidado, tá? O papel não tem liquidez, olha lá. Isso aqui no diário, péssimo para trade, tá? Tem que olhar pelo semanal, mas toma cuidado que o papel não tem liquidez. Não tem nem como falar nada, ó, 29 mil. Ah, 29 mil reais, não é nada isso aqui, bem péssimo a liquidez, tá? Não faria nada. Nem teria na grade de cotação. Esse aqui também não tem muita liquidez, tá? Não tem muita liquidez. 157 mil, tá? Eu gosto de ativos aí trabalhando acima de no mínimo 5 milhões de volume financeiro, tá? Mas tecnicamente, né, tá bonito. Já tinha uma setinha aqui, olha, indicando que se ele rompesse esse topo, abriria a possibilidade de alta. Ele fez o rompimento, congestionou aqui basicamente vários meses aqui andando lateral, mas consolidou um fundo. Expectativa de fazer uma movimentação para cima. Tá? Falta entrar volume comprador, mas eu também não entraria por conta de liquidez. Tá? Mas se ele faz o pivô aqui, olha, movimentação de alta, rompe resistência, testa resistência como suporte, consolida um fundo ascendente, arma um pivô, a gente tem troca de polaridade, ele passa a ter alvo para buscar esse topo principal lá no 79. Mas eu não faria nada por conta da liquidez. Beleza? Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Desculpa um pouco a demora novamente, mas é para ajudar vocês e até amanhã.